Olá, seja bem-vindo. Você está no Pode Adotar, o podcast da ANGAAD. Eu sou Diógenes Duarte, jornalista e assessor da ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Através desse canal, desse nosso podcast, nós vamos trazer pessoas aqui que vão falar cada vez sobre um assunto diferente, vão discutir temas que hoje fazem parte do universo da adoção e outras coisas que a gente for sentindo que é necessidade ou que você for comentando aí e apresentando para a gente discutir, tá bom? Hoje eu trago uma pessoa incrível chamada Jussara Marra. Você vai saber mais sobre ela a partir dela mesma daqui a pouquinho. Pode Adotar, podcast da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. Apoio Cultural, Wally, soluções inovadoras de educação, marketing e varejo para pessoas e empresas. CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio. Muito bem, estamos de volta e com vocês, então, ela, a maravilhosa, a escritora, a poderosa, a que acorda às 4h40 da manhã, Jussara Marra. Pois não, como está você nessa manhã maravilhosa? Você falou que não ia me apresentar, que eu mesma me apresentaria, mas olha só, já começou me apresentando e não falou o meu maior título, que foi você que me deu, inclusive, né? Eu sou Jussara, mãe do Dudu, em primeiro lugar, e depois disso vem todo o resto, né? Eu estou hoje na vice-presidência da ANGAAD, também na presidência do GRAU, Grupo de Apoio à Adoção aqui em Uberaba, sou mineira, sou analista do Ministério Público, onde eu não trabalho com adoção, e tenho na adoção, eu acho que é o que me alimenta a alma, esse trabalho com adoção, que é algo que, se alguém me perguntasse, sei lá, uns 20 anos atrás, se eu me imaginava fazendo, eu não me imaginava, apesar de já me imaginar mãe por adoção, nunca imaginei trabalhar, nunca imaginei escrever a respeito, nunca imaginei estar aqui gravando um podcast. São os caminhos que a vida vão tomando e que a gente vai só seguindo e agradecendo. Verdade. E o mais interessante é o seguinte, fui eu que criei o mãe do Dudu, e foi muito carinhoso, porque, inclusive, a existência dessa realidade é o que nos traz hoje para falar sobre esse tema, que a gente ainda não contou para ninguém qual é, mas, claro, a pessoa que leu ali no título já sabe sobre qual é o assunto, né? Até está aqui por esse motivo. Mas é muito legal. Você não falou escritora de 2 livros. Você já tinha falado. Eu falei? Escritora de 2 livros. Mas tá vindo o terceiro aí, não? Quando eu escrevi o primeiro, todo mundo que me conhece falava, parabéns pelo primeiro livro. E eu pensava, gente, como assim primeiro, né? Quem fala primeiro tá querendo um segundo. Aí, quando foi o lançamento do segundo, as pessoas falavam, e aí, já vai vir o terceiro? Eu não sei. Eu tenho algumas ideias, algumas coisas que me mexem, que me movem, que me fazem querer escrever. Eu gosto muito de escrever desde muito nova, mas ainda não tá vindo, mas pode ser que venha. Não, ela fala desde muito nova, eu ia até perguntar a idade dela, porque há 20 anos atrás, desde muito nova, a gente não se contextualizou aqui, porque, na verdade, até eu estou usando a palavra que ela usou num texto que ela escreveu para mim, mas eu acho interessante, por exemplo, eu sou gordinho, branquinho, quase careca, meu cabelo está indo embora, uso óculos, né? Amanheci hoje com uma voz de locutor de FM, porque amanheci meio gripado, aquela coisa toda, e a gente se contou. Mas, gente, eu tenho 51 anos de idade, e ela fala 20 anos atrás, eu falo, puxa vida. É porque vocês acabam tendo uma ideia de que eu sou... de que eu sou uma criança, né? Não, eu tenho 38. Eu tenho 38. Hoje, enquanto gravamos, eu tenho 38. Maravilha. Inclusive, a gente queria estar numa mesa, naqueles estúdios maravilhosos que tem nas rádios de São Paulo, Rio, até mesmo de Minas,
tomando um café, comendo um pão de queijo, mas nós estamos assim. Eu aqui em casa tomando um café, e é 1 hora a menos do horário que nós combinamos, porque aqui no Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos, que eu não sei até hoje por que essa história do sol, mas enfim. E a Jussara está lá em Minas, como ela já falou, lá, e super enrolada também, porque está dentro de carro. Gente, a gente faz os tecnologia malabarismos para conseguir fazer dar certo, mas no final funciona, no final sai. no final sai. Então, falando em final sai, vamos colocar para o pessoal que está nos ouvindo, está participando com a gente. Inclusive, vocês podem ir deixando mensagens aí. Não é um programa ao vivo, mas a gente busca depois, de alguma forma, responder a sua necessidade, a sua dúvida, através ou de mensagem, ou de WhatsApp, ou dos canais de comunicação que nós temos aqui pela Angad. Passaram araras aqui agora, espero que o microfone tenha captado, porque é muito gostoso o amanhecer, né? Muito bem. Mas vamos falar então do que nós viemos falar, que é de adoção interracial. Jussara, antes de mais nada, por que você vai falar de adoção interracial? A gente já contou um pedacinho, mas qual que é essa jogada? Né? Então, a adoção interracial é a minha realidade, né? Como você estava se descrevendo, né? Eu tenho 51 anos, sou gordinho, careca, não sei o quê, e a gente está gravando aqui por vídeo, então eu estou olhando para a cara do Diógenes enquanto a gente grava esse podcast. Eu sou branca e a mãe do Dudu, né? O Dudu é um menino negro, então eu vivo a adoção interracial. Enquanto mãe, já vivi a adoção interracial antes dele na minha família com a minha prima, que é a minha primeira experiência de adoção na vida. Minha prima chegou, eu tinha 8 anos, então eu comecei a vivenciar a adoção ainda muito criança, e também uma adoção interracial, mas com o tempo, só um tempo depois, na verdade, da chegada do Dudu, eu entendi a importância da gente não só vivenciar, mas falar sobre isso, né? Então eu falo do lugar de uma mulher branca, mãe de um filho negro, e trago aqui nessa conversa nossa algumas reflexões que eu vivo ao longo desses quase 8 anos e que com certeza eu vou viver para o resto da minha vida. Então é um mergulho que está só começando. Falando em mergulho, eu conheci a Jussara praticamente do lado de uma piscina, cuidando justamente do Dudu, lá em Brasília, né? E o Dudu fazendo uma farra danada, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Então, foi muito... O Dudu é uma figura, é um ícone que a gente tem cuidado de todas as formas, porque ele vai ser o futuro, com certeza, da adoção, inclusive a adoção interracial no Brasil, porque ele mesmo já se coloca presente no nosso meio com muita facilidade, tem uma desenvoltura muito bacana. E, justamente, por que no Brasil hoje a gente tem falado tanto dessa adoção interracial, Ju? Então, tem alguns pontos, né? Primeiro é que isso, por muito tempo, não foi falado de forma alguma. Como eu vivi adoção interracial na minha família desde muito nova, vi isso não ser falado, eu também vi isso não ser falado logo que meu filho chegou. Era aquela história de, para mim tá resolvido, dentro de mim não existe preconceito, então tá tudo bem, segue o baile, segue a vida e vamos todo mundo para frente, né? Ao mesmo tempo, a gente via a tal da conta que não fecha, de muito mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Por que essas crianças e adolescentes ainda estão ali esperando por uma família, sendo que existem mais pretendentes do que crianças? Então, tem alguma coisa que não fecha aí. Hoje, né? em torno de 25 mil pretendentes para 4 mil crianças disponíveis. Então, é uma coisa assim que a gente pensa, meu Deus, por que não fecha? Existem vários fatores, mas aí também existe uma matemáticazinha, né? Cruzamento de dados mesmo, que a grande maioria dos pretendentes, por muito tempo,
não aceitava crianças e adolescentes de outra etnia que não a sua. E a grande maioria dos pretendentes, estou falando aqui com uma pessoa que opera o SNA, então o que eu estou falando aqui ele pode comprovar lá, ou então me desmentir aqui, não vou falar ao vivo, porque nós não estamos ao vivo, mas me desmentir aqui, nós temos uma grande maioria de pretendentes à adoção que são brancos, com uma e do outro lado, né, temos uma grande maioria de crianças e adolescentes disponíveis para adoção que são negros. E aqui eu não vou usar de colorismo, eu vou colocar pardos, todos esses dentro de negros só para a gente facilitar a conversa. Justamente, aproveitando esse seu toque, eu parei para pensar aqui agora, eu não tenho estatística, eu não sei te dizer quais são os casais que são brancos, são pardos, são asiáticos, eu não tenho. No SNA, a gente não registra a só raça. Só registra das crianças e só dos das crianças, não registra dos pretendentes. Então, eu não tenho como precisar, mas é interessante esse fato. A gente vê isso pelas reuniões de grupos de apoio à adoção, a gente vê isso pelo nosso público, é uma constatação mais empírica, né? Mas sim, isso acontece. Isso é uma realidade, isso acontece. Então, esse é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores pelos quais a conta não fechava. E o que a gente vê é que começou a mudar isso, as pessoas começaram a abrir os seus perfis, a abrir a possibilidade de adoções interraciais, e é engraçado falar isso, seria cômico se não fosse trágico, não é trágico na verdade, mas também não consigo fazer disso só uma coisa engraçadinha, isso vem na esteira de adoções de famosos. Isso vem muito na esteira de adoções de famosos, né? Eu costumo falar que adoção existem dois marcos na adoção interracial. E aí sim começar a falar de adoção interracial muito além do que tem na foto bonita da revista, se é que alguém ainda compra a revista, ou no site de fofoca, ou enfim, no Instagram, né? Que são o movimento Angelina Jolie e Brad Pitt, que eu Sim. acho que, apesar de terem tido outras adoções interraciais antes deles, Madonna, por exemplo, eles foram muito marcantes nesse mundo da adoção interracial, que as pessoas começaram a achar legal, achar bonito, e querer imitar e querer copiar. E até no Brasil... até mesmo pela popularização do sistema, né? Porque hoje nós temos a internet muito fácil para todo mundo, coisa que não tinha antes com Madonna e Companhia Limitada. Sim, né? sim. E hoje nós temos aqui no Brasil o grande gatilho, eu acho, da adoção interracial, que é Giovanni Eubank e Bruno Galhaço. Então, eles, depois da adoção da Titi, a primeira filha deles, o que a gente viu de pessoas, primeiro, que já tinham feito adoções interraciais e tinham ali uma certa... vou usar aqui bem entre aspas, tá? Mas uma certa vergonha de mostrar a sua família, que deixavam a família bem guardadinha, começaram a se mostrar, às vezes até midiaticamente, uma coisa que não é tão legal, mas sim, essas famílias começaram a se mostrar, e outras pessoas começaram a se abrir para adoção interracial. Mas eu acho que muito pela mídia, muito pela foto bonita do Instagram, muito pelo, eu também sou legal, muito, eu também, se eles fizeram, eu também posso fazer, que eu não vou ter preconceito. E muitas vezes sem pensar um pouco antes nos desafios que a gente tem a partir de uma adoção interracial, né? Eu confesso que eu não tive esse mergulho antes de desafios. Eu fui pensar nesses desafios depois que meu filho já tinha chegado e já tinha um tempo. Por mim, eu não tinha preconceito, eu não tinha restrição de cor de pele e tá tudo certo. E você sentiu que você tinha? Preconceito não. Preconceito não. Não tinha. Continuei, porque tem gente... essa pergunta é interessante. É um fato, desculpa falar nisso, mas assim, eu não tenho. Mas você, por exemplo, namorou alguém que é de outra raça? Não. Exatamente. Por quê? Porque eu não me sinto... Tá, tudo bem. Eu, por exemplo, sempre disse, eu não consigo enxergar as pessoas por cores. Eu não tenho essa vivência, mas sou eu.
E eu não estou sendo hipócrita. Eu tive namorada mulata, eu tive namorada negra, eu tive namorada morena, loira, toda uma série de... Porque para mim eram pessoas e não... Mas às vezes a gente fala, eu tenho preconceito, mas aí quando surge, eu não tenho preconceito, mas quando surge a oportunidade, fala, opa, não vai rolar. Exatamente. E tem muitos estudos nesse sentido. Muita coisa do que eu li e do que eu leio mostram exatamente isso. Eu não tenho preconceito. Imagina, eu sou o bom branco, né? Eu sou o bom branco. Eu não tenho preconceito. Só que na hora que vai aprofundar, não é bem assim. Não é bem assim. Né? Quem do seu círculo, seus amigos, relacionamentos, né? Quem que você tem ali? Por que que você não tem? Então, realmente, isso que você falou é extremamente importante. Mas não, eu não senti que depois eu tinha. Entendi. E quais são esses maiores desafios hoje da adoção interracial? A gente já começou a falar alguma coisinha, mas o que você sente? Eu acho que o primeiro grande desafio é entender onde está o seu bloqueio por não aceitar um filho de outra etnia, né, que não a sua. Porque quando a gente pergunta isso, e eu tenho falado de adoção interracial em grupos de apoio à adoção do Brasil inteiro, santa tecnologia, e é uma coisa que eu amo fazer, e eu sempre escuto, sempre vem a pergunta ou a intervenção, né? Falar, não, mas sabe o que é? A minha família não ia aceitar. É a minha família que não ia aceitar, os meus pais são preconceituosos, eu não tenho, os meus amigos, como que eu vou colocar essa criança convivendo com os meus amigos? Ela vai sofrer preconceito na escola, e colocar o preconceito para uma coisa para fora de você, e não olhar para dentro onde que está esse preconceito. Acho que esse é o primeiro grande passo, né? Por que não? Por que que eu não quero? Não que todo mundo tenha que aceitar, não que todo mundo tenha que estar aberto para uma adoção interracial. Não é isso. A gente nunca tem essa conversa tentando convencer alguém a se abrir para uma adoção interracial. Muito pelo contrário. A gente tem essa conversa tentando fazer as pessoas pensarem sobre o que tem por trás, né? Então, partimos desse ponto aí. Segundo, a vida do negro não é uma vida fácil. Né? E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente pode falar por horas e horas, por dias, sobre tudo o que veio historicamente para construir a realidade que nós temos hoje, né? De escravidão, de como foi esse fim da escravidão, porque o fim da escravidão ele foi formal. Né? Na verdade, ele colocou o negro talvez numa posição pior do que a que ele tinha ainda enquanto escravo, porque ele era em tese livre, em tese igual, mas ele não tinha oportunidades, ele ficou ali relegado às piores posições, a posições ainda piores do que quando ele ainda era escravo, muitas vezes, né? Porque quando ele era escravo, ele pelo menos tinha ali onde morar, o que comer, e depois que ele foi liberto, e aqui eu estou fazendo, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo entre aspas esse liberto, ele teve que se virar do nada, do zero, e sem condição nenhuma de se colocar ali na vida. Se a gente fala disso dentro de uma... E com isso vem um monte de coisa na nossa realidade hoje, né? Um monte de comportamentos, um monte de afirmações que a gente precisa. Só que quando a gente fala isso dentro de uma família já negra, essa família, esses pais, eles já cresceram vivendo dentro desse contexto do negro no Brasil. Ele já sabe, por exemplo, que ele não pode, não deve sair de casa sem documento. Que se ele vê uma viatura da polícia, ele não pode correr. Se ele estiver ali num lugar onde tiver uma abordagem policial, existem grandes chances dele ser abordado antes dos outros. Né? Sim, mas algumas questões. Interrompendo você, eu acho que isso é muito relativo. Por exemplo, eu também sei que eu não devo sair por lei sem documento. Por lei, não. Se eu encontrar uma viatura da polícia, eu não devo correr. Até também não vou conseguir, porque o meu gordinho não deixa. É diferente de Jussara, que é maratonista. Mas no caso as pessoas... Tudo bem, que tem um Coloque contexto... em pé de igualdade um branco e um negro correndo de capuz. Quem vai ser abordado? Vai ser o negro, evidentemente. É disso que eu tô falando. É sobre isso. Não, é sobre tudo isso. Bem.
Mas E o meu papel aqui é fazer o ponto para que sim, a sim. pessoa que está ouvindo realmente entenda qual que é esse contexto, e eu sei que você está falando dos desafios, eu queria fazer uma pergunta em cima disso. O Mas contrário. pera, deixa eu só terminar. Deixa, deixa, Rapidão, deixa. rapidão. E aí, o grande desafio que vem para uma adoção interracial aí é o seguinte: eu, Jussara, branca, maratonista, né? Bonitinha, 38 anos, servidora pública, Bonitinho por sua conta. nunca tive que pensar sobre isso na minha vida. Entendi. Eu nunca fui levada a pensar a minha branquitude. Eu nunca fui levada a pensar sobre o lugar que eu ocupo na sociedade, no mundo, independente do cargo que eu tenho, independente do lugar onde eu estou, só pelo fato de ser branca em uma sociedade que, sim, é extremamente racista. A Entendi. gente não é levado a pensar sobre isso. Mas quando nós nos abrimos para uma adoção interracial, nós precisamos, primeiro, pensar sobre a nossa branquitude. Pensar o lugar que a gente ocupa, pensar o que vem de vantagens, e são muitas, só pelo fato de nós sermos brancos, e pensar que os nossos filhos não terão, por serem nossos filhos, essas mesmas vantagens. O meu filho pode morar num lugar ótimo, pode ter acesso às melhores escolas, pode ter acesso à melhor formação, que o rosto dele, a aparência dele, tirando questões de concurso público, que aí realmente é só questão de prova mesmo, vão ser sempre o cartão de visita. Vão ser Entendi. sempre o cartão de visita. Né? Então a gente precisa ter consciência disso para que nós preparemos os nossos filhos para isso. E para que nós possamos incluí-los nesse pensamento, que é um pensamento mais crítico da sociedade, e para que eles tomem consciência de que o mundo vai ser mais duro com eles, mas que o mundo não está certo de ser mais duro com eles, que eles têm que ser mais duros do que o mundo. Nós precisamos ensinar isso para eles. Então, é algo que é bastante forte, é bastante complexo, né? E que a gente precisa pensar antes, porque depois que o desafio já está feito, né, que é o filho dentro de casa e a gente vivendo, as coisas simplesmente vão se atropelando na vida e vai ficando mais complexo se a gente não tem essa consciência. Diga o que você ia falar. Não, então, a gente está conversando aqui de um ponto de vista óbvio, que é você branca, bonitinha, essas coisas todas. Agora o bonitinho já é por sua conta. Ah, foi você que falou, né? Filho negro. Mas a gente vai ter que achar alguém, se você não tem essa posição, antes da gente conversar sobre como que a gente vai orientar a nossa criança em relação a isso, tudo isso que você falou, esse preparo para o mundo que às vezes uma família negra já tem, justamente, você fala como branca que tem um filho negro. Nós precisamos entender também o negro que tem um filho branco. É Né? ainda Talvez mais. você não tenha essa vivência, né? Mas eu não consigo falar desse lugar. Eu Sim. tenho conhecimento de famílias assim, inclusive tem uma pessoa bem próxima, uma pessoa aqui do Graal, que tem essa vivência. E se é muitas vezes. Né? Eu acho que é uma excelente, inclusive. Eu acho que se para mim, né, para minha realidade, às vezes já é um tanto quanto complexo, para a realidade inversa, né, que são os pais negros com filhos brancos, e talvez a resistência deles, dos negros, em adotarem crianças brancas. E eu já vi isso acontecer também, né, casal negro que foi chamado para conhecer um bebê branco e falou, não, a gente não vai adotar ele porque ele é branco. E a gente não consegue. A gente não consegue. E eu acho que isso precisa ser muito bem entendido, porque os negros sempre foram colocados no lugar de serviçais, né? No lugar de estarem ali numa condição inferior. Então, essa pessoa, por exemplo, já foi confundida com a babá do filho várias vezes. Né? Confundida não, foi tratada como se fosse a babá do filho várias vezes.
E é assim, não é só, você é a babá dele? Não, as pessoas que viram e falam assim, a mãe dele sabe que você fala assim com ele? A mãe dele sabe que você trata ele assim? As pessoas se Às vezes ela julgam tá, nesse direito, às né? vezes Às ela vezes tá ela corrigindo, tá né? corrigindo a criança e ela conta essa história, aconteceu já, inclusive num supermercado, que ela estava corrigindo a criança e uma mulher chegou para ela e falou: a mãe dele sabe que você trata ele assim? A, a mãe dele sou eu, sabe sim, inclusive a mãe dele sou eu. Mas se acontece comigo, e eu já fui abordada também perguntando se eu era babá do Dudu, enfim, imagina com o inverso. Eu não consigo falar desse lugar, é uma realidade que ela existe, ela é bem menos frequente, Sim. e eu entendo muito os casais negros que não se abrem para uma adoção de crianças brancas, porque o desafio deve ser, olha, Dobrado, né? triplicado. Meu Deus. Eu penso assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa que vai parecer um pouco agressiva demais, mas eu acho que é mais ou menos contextualizando. Você adotando um negro, você está fazendo uma Você é o caridade. Salvador. Você É é o a melhor pessoa Salvador. do mundo. Tirou e você está numa caridade. Eu acho que você. E o Olha a negro sorte dessa adotando. criança, né? Exatamente. E você adotando branco é justamente aquela. E um negro adotando branco é justamente aquela situação que você mesmo comentou, né? Que você está sendo o babá, né? O empregado da turma. Ju, mas aí você me diz o seguinte: nós falamos de desafios e tudo mais, e como falar então sobre essas diferenças de cor de pele com as crianças? Eu acho que as crianças, elas são a nosso ponto-chave, né? É por onde a gente tem que começar. A gente fala que todo mundo nasce sem preconceito, que isso é criado pela sociedade, mas de onde que isso é aprendido? É aprendido dos adultos, é aprendido dentro de casa, é aprendido na escola, e são nesses ambientes que a gente precisa começar a trabalhar para criar uma sociedade diferente no futuro, né? Para que a gente olhe daqui, sei lá, 30, 40 anos e veja uma realidade diferente da que a gente tem hoje. E como é que a gente faz isso? Né? Não é ensinando para as crianças que não existe diferença de cor de pele. Ah, não, eu não vejo, igual você falou que não vê, mas depois eu entendi o seu não vejo diferença. O que a gente precisa É que eu não ensinar faço é distinção, eu justamente sei que existe, é, né? o que a gente precisa ensinar é que sim, as diferenças existem. E eu uso aqui para crianças uma figura muito, para mim, muito emblemática, que é o lápis cor de pele. Toda criança vai colorir, toda criança vai desenhar na escola. E a minha geração, por exemplo, foi ensinada a chamar aquele lápis meio rosinha, meio salmãozinho, não sei nem que cor que é aquilo, de lápis cor de pele. A gente foi ensinado a falar que aquilo era lápis cor de pele. E aí Verdade. eu devolvo a pergunta que inclusive está num livrinho e eu vou falar sobre isso, porque livros são essenciais para a gente falar tanto de adoção quanto de cor de pele com as crianças. São um caminho maravilhoso, livros infantis, e hoje a gente tem uma infinidade de coisas muito legais, muito bem escritas para trabalhar e que chama a atenção das crianças para trabalhar com elas sem ficar dando palestrinha, porque palestrinha não funciona com adulto, palestrinha funciona menos ainda com criança. Né? Com criança a gente tem que falar a língua delas. O lápis cor de pele é uma dessas. Eu devolvo a pergunta que está num livrinho que chama A Cor de Coraline, que é um dos livrinhos mais legais que fala de cor de pele que eu já vi, que é cor da pele de quem? Cor da pele de quem? Né? A gente. Desculpa, tem um monte de piadinha. Eu sou colecionador de piadinhas. Tem muita piadinha nesse sentido, né? Até da pessoa indo comprar um band-aid de cor da pele, o cara fala, não, aqui não tem fita isolante, quer dizer, são piadas racistas, raciais, e Sim. que retratam isso que você está falando. Da professora pedir cor da pele, vai pedir cor da... Né? É Cor de complicado. pele de quem?
Cor da pele de quem? Né? Então, um movimento que é muito bacana, que tem acontecido já há alguns anos, e aí entra também os curativos, né? Os band-aids e tal, sapatilhas de bailarinas também, feitas já, e eu arrepio toda vez que eu falo disso, pensados na pele negra. Isso já tem sido produzido há algum tempo, eu acho que ainda precisa um longo caminho pela frente, mas nessa esteira vieram os lápis das diferentes cores de pele também, né? Eu acho, pelo menos foi o primeiro que eu vi, que isso começou com a Faber-Castell. Eu me lembro de ter comprado isso há uns 3 anos pro Dudu. Inclusive, foi logo depois, coincidentemente, foi logo depois de um episódio que ele falou que ele ia colorir um negócio de cor de pele. E eu falei, opa, cor da pele de quem? Cor de qual pele? E aí É, ele falou, mamãe, ele me mostrou o lápis e falou, mamãe, mas os meus colegas chamam esse lápis de lápis cor de pele. Nossa, É como é se ele falasse difícil. vermelho. Ele não entendeu o que ele estava falando, sabe? Ele não. Não, ele não vivenciou, né, a diferença. E as crianças, elas repetem isso, e a minha geração, ela repetiu isso durante uma vida inteira, sem se dar conta de que estava chamando aquela cor, nominando aquela cor de pele, sendo que existem várias cores de pele. Então, como que a gente vai falar com criança? Indiretamente. A gente vai falar com criança com livro, com desenho, tem vários desenhos hoje, até com protagonistas negros. A gente vai falar isso com filme, a gente vai falar com o lápis de cor, dando o lápis para que ele se colore. A dona Alia mandou para o Dudu recente o último livro dela infantil, que é De Onde Eu Vim, da Barriga ou do Coração. E o livro ele foi feito com as ilustrações são da Dona Alia e ela não coloriu o livro. O livro é todo em branco, como se fosse um livro de colorir mesmo, para que as crianças mesmas coloram. E a gente leu, o Dudu leu, e no outro dia, na hora que eu cheguei no quarto dele, ele tinha colorido umas 3 páginas. Ele tinha se colorido de marrom no lápis cor de pele. E quando a gente abre espaço para que eles tenham acesso tanto a enxergar os personagens que são da cor deles, né, que são negros, a enxergar que eles têm a opção de escolher o lápis com que eles vão se colorir, a ler livrinhos com protagonistas negros, a gente começa a abrir espaço sem dar palestra, sem falar com eles a respeito, né, para que eles se olhem, se vejam, se enxerguem como eles são e tenham ali a coragem e o orgulho de se representarem como eles são. O jeito que eu entendo ser o melhor jeito para falar de diferença de cor de pele com as crianças é indiretamente. Indiretamente. Por meios lúdicos e indiretos. Não, divino, isso aí é muito bacana. E falando dessa questão de se representar, como que você vê a questão deles dentro, por exemplo? Hoje eu sei que você está aí na porta do colégio do Dudu, até com a questão de logística, que você é uma pessoa super ocupada, está vendo a passagem para Nova York, para correr de novo. Queria! Mas tenho até dó de você, que vai não sei como é que tá o clima aí em Uberaba. Hoje está mais fresco, está um dia bem lindo, mas hoje está um pouco mais fresco. Se tivesse muito quente, eu estaria com o ar-condicionado ligado aqui, gastando gasolina a R$8 com ar-condicionado. Podcast mais caro da história. Mais caro da história. Com superprodução por iPhone, iPad e gasolina R$8. Mas enfim, a gente está conversando assim nessa alegria toda, mas a gente quer destacar que o assunto é muito sério, né? Porque é uma vivência pessoal e justamente por isso que Ju está aqui, né? Porque é uma vivência muito pessoal. E como que você tem vivido esse preconceito? Eu acho que existem algumas questões que a gente precisa se colocar. Você falou a questão da escola. Quando a gente é pai e mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Certo. E esse melhor é baseado na nossa régua, né? No que a gente já viveu. Verdade. Ou o que a gente viveu e que foi muito maravilhoso,
ou o que a gente viveu, que a gente não quer de jeito nenhum repetir, a gente quer dar algo muito melhor para os filhos. Basicamente é isso. E quando a gente está dentro de uma adoção, não precisa ser uma adoção interracial, mas eu vou puxar aqui o papo para adoção interracial, que é o nosso papo de hoje, e nós temos que escolher escola. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Escola, natação, futebol, capoeira, balé, todas essas atividades. Primeiro, nós precisamos respeitar a história que aquela criança, aquele adolescente já carrega de, às vezes, um déficit de aprendizagem, se é uma criança que veio um pouco maior e que isso não é um diagnóstico, isso é uma situação verificada, porque isso, depois que a criança está em casa, está em família, as coisas vão se ajeitando, né? Por isso que eu não gosto desses diagnósticos. E trazendo para a questão racial, às vezes a melhor escola que a gente acha que pode dar para os nossos filhos é uma escola supremacista branca, né? Que é onde a gente estudou, é onde você olha assim, todo mundo, sem você perceber, você viveu ali, ou os filhos dos seus amigos estudam ali, num ambiente total de crianças e adolescentes brancos, sem nenhum funcionário negro, ou se tiver algum funcionário negro, é assim, na limpeza ou para baixo da limpeza. Não estou falando que seja de menos importância, estou falando de hierarquia de funções. Né? Então, quando a gente está dentro de uma adoção interracial, é um ponto que a gente precisa observar. Onde eu vou colocar o meu filho? Em qual ambiente eu vou colocar o meu filho para ele conviver? Existem outras crianças da cor dele também? Ele vai conseguir se identificar ali com alguém? Ele vai ficar um peixe fora d'água sempre? Ele vai ser o único menino negro da escola? Ele vai ser o único menino negro do futebol? Ele vai ser o único menino negro da natação? A gente precisa ter essa noção. Eu acho que depois que a gente tem um filho de uma etnia que não é a mesma nossa, acende uma luzinha. Uma luzinha que todo mundo devia acender. Vou até, no final aqui, me lembra de deixar um desafio para o pessoal, que eu gosto sempre de deixar no final das minhas falas sobre adoção interracial, nesse sentido, da luzinha que se acende. Mas escolher uma escola tem que levar em conta também se ele vai ter contato com a diversidade. Isso é extremamente importante. E aí você me falou um negócio aqui que eu até estava lendo aqui um material. A gente tem usado muito de expressões, né, que são repetidas aleatoriamente, acham bonitinhas, né, sobre inclusão. Especificamente, eu vou colocar aqui a que você colocou na nossa discussão, no nosso bate-papo, que é representatividade, né? Ela é muito ligada a essa adoção interracial. E eu tenho alguns conceitos que eu aqui vou me eximir de apresentar, porque eu vou criar... Por exemplo, não, eu posso até falar, eu vou falar porque aí você briga comigo se for o caso. Assim, pode falar. Briga do SNA que eu brigo, entendeu? Aquela coisa toda. Tá tudo certo. Para mim, eu acho que não deveria ter cota racial. Bom, eu já achei isso. Eu vou te colocar por quê. Porque eu considero que você poderia ter a cota social, verba, grana. Quem tem grana, quem não tem grana. Racial, no momento em que eu coloco um negro para competir somente com negros, porque eles estão à margem, então os brancos competem com brancos e os negros têm uma vaguinha para eles, porque aí eles vão concorrer. Para mim, é muito mais preconceituoso do que tudo. Mas eu estou falando do meu lugar de branco, que pensa que acha que todo mundo podia correr com todo mundo. E falando, por exemplo, o negro corre muito melhor que nós, vamos colocar assim, escola, que você falou. Natação, eu não lembro de ter visto um nadador negro famoso. Mas o jogador de futebol, nós temos zilhões, que são caras que têm uma condição bacana, muito melhor que a gente, fisicamente falando. Diz, mas você está rebaixando só o fato de ser um atletinha. Não, eu estou dizendo que se a gente for fazer esse tipo de separação, para mim tinha que colocar uma turma para correr só com negro e uma turma para correr só com branco. Você entendeu? E aí a gente vive um mundo de apartheid. Esse que é o meu entendimento. Mas eu achei interessante você fazer essa abordagem,
E isso entra muito nessa questão também da representatividade, que a gente vai falar agora, que é extremamente importante em vários pontos, e em várias épocas de vida também, né? Porque esse é um discurso que eu tive até depois que o Dudu chegou também. Eu também tinha. O meu entendimento, justamente, era esse. Falava, gente, mas não faz sentido o meu filho que vai estudar em boas escolas, que vai ser um menino viajado, um menino culto, um menino que vai ter experiências diferentes de, muitas vezes, aquele negro que socialmente precisaria de ter Um essa suporte, né? concorrência, né, das políticas de cotas e tal, né, as políticas afirmativas. Então isso não faz sentido. Como que eu coloco meu filho ali para concorrer com uma pessoa que não teve as mesmas condições que ele? Isso não faz sentido. Só que aí quando a gente entra dentro do campo da representatividade, a gente vê que sim, é necessário que nós abramos espaço para que mais negros ocupem lugares de protagonismo, de emprego mesmo, de protagonismo de lugares onde eles façam a diferença. Estou falando aqui até de concursos públicos também, né, vestibulares e tal, e Eu vou te concursos falar uma públicos. coisa desse sentido. Eu sei que eu vou te cortar, Ah, mas veja só, um amigo meu se autodeclarou negro, pardo e negro, para concorrer com cota, passou no concurso, e aí vem um negócio que é o lance do apartheid. Ele vai para uma banca que olha para a cara dele e fala: você não sofreu preconceito, você não é negro, está reprovado. E ele reprovou do concurso. Porque uma branca, colorismo, né? Colorismo. uma banca fez um julgamento daquilo que ele. Se eu posso me autodeclarar, como Sim, é que eu tenho que passar por um julgamento físico, entendeu? É isso que eu estou te falando. Desse sim. apartheid dentro dessa representatividade. Eu não sei se na banca tinha alguém negro. Muito provavelmente não. E é justamente a gente quer, eu falo, né? Eu acho que as políticas as políticas afirmativas, elas querem colocar negros nesses lugares para que esse apontar de dedo ele seja, entre aspas, mais justo, né? Não que nem acho que ele deveria existir, mas a gente precisa dessas políticas sim, para que mais e mais pessoas negras, no geral, tenham acesso a esses lugares de protagonismo. E aí, voltando ao meu dilema, né, lá atrás, que eu falava, meu Deus, mas como que o meu filho, que vai ser um menino que vai ter tido, né, uma boa formação e tal, Uhum. como assim ele se coloca nesse lugar? Estou falando aqui para fazer um concurso público, por exemplo. Aí vai da consciência de cada um. A pessoa que acha que não precisa estar ali na concorrência das vagas negras, ela pode se tirar desse lugar de ser favorecida, né? Só que em todas as outras situações, vai ser o cartão de visita dela. Vai ser o cartão de visita. E aí, vamos ali tirar o fator esporte, vamos tirar o fator vestibular, concurso público. Vamos aqui colocar, sei lá, um jornalista branco, um jornalista negro, em uma entrevista de emprego. Muito provavelmente o jornalista com igualdade de formação. Muito provavelmente o jornalista branco vai ser contratado. Por quê? Pela cultura de se contratar pessoas, e aqui muito entre aspas, com boa aparência em entrevistas de emprego, são muito ligadas à branquitude. Eu já li vários e vários estudos e várias teses de monografia que trazem ali, escondendo os nomes, né, das pessoas, situações desse jeito, que foram atrás de um emprego
e naquele emprego falavam que tinha que ter boa aparência. Quando chegava lá, boa aparência significava ser uma pessoa branca, ser uma pessoa de cabelo liso, ser uma pessoa que não portasse ali coisas muito, adereços muito marcantes da cultura africana, por exemplo, um turbante, um brincão, cores muito fortes, né? Então, para que o negro comece a ocupar esse lugar de protagonismo e para que ele seja referência para quem está lá atrás, lá na base, as crianças, adolescentes falam, olha, eu posso chegar, eu posso ser, por exemplo, um Joaquim Barbosa, que foi ministro da STF, eu posso ser esse cara, eu posso ser esse cara. Esse cara precisa existir. Esse cara precisa existir. E o que eu faço? Você vê, a gente está falando de uma pessoa para ser referência, né? E essa questão da representatividade, ela vem em várias fases diferentes, né? Dependendo da fase que a criança, adolescente ou adulto vive. E é importante a gente cultivar isso desde muito pequenininho. Hoje em dia, pra gente, pra mim, que sou mãe hoje de um menino de 8 anos, é muito fácil falar muito mais fácil falar de representatividade, porque a gente tem bonequinho, boneca também negra, Barbie negra, que era uma coisa que não tinha quando eu era criança, isso não existia, né? Tem os bonecos negros, tem os brinquedos negros, tem os desenhos, tem os filmes com protagonistas negros, tem os livrinhos com protagonistas negros, e a gente consegue colocar os nossos filhos em lugares mesmo onde negros são admirados, cantores, artistas, jogadores de futebol. Hoje nós temos jornalistas, né, que já estão destacando, sim, né? Sim, programas de televisão aí hoje todos são bastante claros de apresentar essa e vou te contar uma coisa, né? Vou te contar, parece que é só nós dois que vamos conversar, que não tem várias pessoas que vão nos ouvir. Que eu acho que me despertou muito para essa questão da representatividade. Dudu devia ter mais ou menos uns, sei lá, 3, 4 anos, e ele estava na escola, ia ter uma apresentação musical, ia ter uma atividade no anfiteatro, um negócio de percussão, não lembro o que era. E eu sei que ele chegou em casa muito encantado, me contando que eles foram para o anfiteatro e que tinha um moço tocando bateria. Mamãe, e o moço era da minha cor. E ele falava isso, o olho dele até brilhava. E todo mundo gostou dele, mamãe, e ele era da minha cor. Ele não fez essa ligação consciente, com certeza que não, ele era muito novo para isso. Mas na cabeça dele, olha, existe uma pessoa que está ali no alto do palco, se apresentando para todos nós estamos aqui todos olhando e admirando ele, e ele é da minha cor. E todo mundo gosta dele. Então, eu também posso estar naquele lugar, sendo olhado, sendo admirado, e todo mundo gostar de mim. Né? Então, essa representatividade, ela é extremamente importante. Se colocar, né, colocar a criança num lugar onde ela vai ver um negro se destacando, faz com que ela se identifique com ele e acredite que ela pode também ser ele. Né? É muito significativo isso. Muito bacana. Mas então, para a gente ir para o nosso finalmente, até porque nós estamos já chegando próximo da proposta era para ser 30 minutos, já virou 1 hora, daqui a pouco a gente vai falar 2 horas, 3 horas. Se me deixar aqui, a gente fala uns 3 dias, só não fala uns 3 dias, porque daqui a pouco eu tenho compromisso, mas a gente pode ir gravando picadinho, a gente faz ali uns 3 dias de podcast. Mas o barato do podcast é essa necessidade de deixar um gostinho de quero mais. Com certeza. Aí o dia que a gente parte 2, né? Soltar, que nem aqueles videozinhos do TikTok, que tem Eu não tenho TikTok. Não, agora tá virando um barato, isso tem 3 minutos, aí você tá assistindo e encerra. Aí o cara fala, curte aqui para parte 2. Puxa, quer dizer, obrigatoriamente você tem que assistir, mas eu não vou deixar assim, nós vamos fazer um fechamento bacana aqui. O que é preciso para a gente ter em mente, tipo assim, eu quero ter um perfil aberto e quero adotar interracial. A gente está falando de negro porque como a gente tem usado muito essa expressão, é o seu lugar de fala.
Sim. Mas existem outras raças, claro que em menor número, a gente não vê quase orientais disponíveis para adoção, Sim. indígenas também não, mas nós temos a possibilidade de várias, de multirraça, multirepresentatividade, etc, etc. O que a gente precisa ter em mente? Primeira coisa, conhecer a realidade das outras raças que não a sua, e entender que não é simplesmente receber esse filho em casa e sair bradando aí o discurso de que filho é filho, todo mundo é igual e tá tudo bem e tá tudo certo, né? Vão existir desafios, não acho e não acredito, e realmente não é isso que eu prego, né, quando eu converso, que todo mundo que faça uma adoção, ou que especificamente faça uma adoção interracial, tenha que sair por aí levantando faixas e cartazes e brigando com todo mundo, muito pelo contrário. A gente não deve e não precisa fazer nada disso, mas a gente tem que tomar consciência de que existem questões que vão nos acompanhar por toda a vida, que existem questões que vão acompanhar os nossos filhos por toda a vida, que não vai ser fácil, que não vai ser tranquilo, mas também não é nada absurdo, não é nada que seja sobre-humano, que vá nos impedir de concretizar essa adoção. Nós precisamos ter consciência de que nós vamos ter que sair um pouco do nosso lugar de branquitude para entender e entrar nesse universo que não foi o nosso até então, que não é o nosso, né? E aqui eu queria deixar uma dica que eu sempre dou, e ela é muito voltada para o negro, mas eu acho que ela vale para todas as outras etnias e raças também, que é o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que esse livro ele foi uma virada de chave muito grande na minha vida, faz a gente sair do nosso lugar e se enxergar um pouco no lugar do outro, independente de fazer uma adoção interracial ou não. É um livro que eu acho que vale a pena ser lido por todo mundo, é um baita de um livro. Quando eu indico, eu fico até um pouco meio assim, falando, nossa, tem tanto livro, tanto escritor, super escritor, você vai indicar um livro de um ator, mas é de uma profundidade, de uma verdade que me tocou, virou minha chave. Eu acho que eu comecei a realmente entender a necessidade de falar mais sobre cor de pele, sobre diferenças, e falar mais até com meu filho mesmo, depois que eu li esse livro. Então, eu acho que é mergulhar na outra realidade e estar aberto para mergulhar na outra realidade. Antes de colocar lá no perfilzinho do SNA que você está aberto a todas as etnias, pense, reflita, leia, Faça estude, frequente grupos laboratório, de né? apoio à adoção, e converse com outras famílias que são interraciais, entenda os desafios, porque na foto do Instagram é lindo. É a nova família Margarina, é a família colorida. Depois desses casais famosos, a família colorida é a nova família Margarina. Mas a família colorida, ela é linda, mas ela é cheia de desafios também, e a gente precisa estar pronto para enfrentá-los. Eu não, não vivencio, mas imagino toda essa dificuldade que, que toda família tem dificuldade. Sim, Toda família sim, tem. sim. E aí você coloca um plus, que é um estereótipo, né? Sim, Uma verdade, como você falou, a cara, né? O cartão de visita. O é, cara vai olhar, é bonitinho, mas tem todo esse problema. Então, é, realmente, exatamente. a pessoa tem que avaliar antes de colocar lá no seu perfil. E perfil é o que eu Certeza. tenho vivido todos os dias. Aí a gente já parte para a sua função. Tá certo. Você falou que era para eu te lembrar de um desafio. Você quer falar do Sim, desafio? sim, quero. Bom, já vou me despedindo aqui, porque eu vou fechar com isso. Agradecendo a oportunidade de estar Nossa, aqui quem nesse agradece segundo episódio somos do nosso nós. Pode Adotar, né? Estou muito feliz desse projeto ter nascido, muito feliz de fazer parte dele, e especialmente de fazer parte dele falando de algo que eu gosto tanto, e que eu estudo tanto, e que eu leio tanto, e que para mim
retroalimentar a minha alma. Falar disso me retroalimenta. É algo que me deixa muito feliz. Mas o que eu gostaria de deixar como desafio é um exercício do acender a luzinha, né? Que hoje, o dia que cada um estiver ouvindo, qualquer lugar que você entre, seja um shopping, uma loja, um supermercado, um restaurante, uma escola, que você pare um pouquinho, 30 segundos, e olhe em volta e perceba, tem negros nesse lugar? Qual é a proporção de negros para brancos que tem nesse lugar? E qual é a posição que esses negros estão ocupando nesse lugar? Faz esse exercício. Um exercício de observação crítica dos lugares onde você frequenta. Amanhã, quando você sai de casa, escolhe um lugar e faz esse exercício de novo. Depois de amanhã, tenta fazer em 2 e depois em 3. E aos poucos você vai ver que você vai ter um olhar mais crítico sobre o mundo e vai começar a realmente entender quando a gente fala de supremacia branca, quando a gente fala dos lugares onde os negros ocupam e quando a gente fala da necessidade de colocar mais negros em posição de protagonismo. Eu quero levar o meu filho em um restaurante onde negros também sejam consumidores e não só os garçons ou a pessoa que vai estar ali limpando ou recolhendo os pratos. Eu quero um lugar onde negros também estejam consumindo. Esse que é o objetivo do olhar crítico sobre os lugares que a gente frequenta. Dá até para fazer um silêncio ensurdecedor agora. Depois, você já ouviu falar de silêncio ensurdecedor? Já. Depois uma frase dessa. Jussara Marra, nós é que agradecemos a sua presença em nosso podcast. São temas assim que fazem a gente refletir realmente na vida da gente e nas coisas que a gente tem pregado, como você mesmo falou, tem divulgado. Será que a gente tem sido representativo para os demais? Né? Será que a gente é destaque? Será que a gente coloca o outro em posição de destaque? Será que a gente favorece? E tudo isso que você tem nos falado é de muita valia. Eu com certeza quero você de novo aqui no podcast e agradeço muito a sua disponibilidade, na sua agenda a partir das 4h40 da manhã já temos colocado disponíveis aqui. A gente pode marcar o próximo às 5 da manhã que está tudo certo. Não, para mim às 5 da manhã sua será às 4 da manhã minha. Né? Hoje acho que eu muito ansioso, acordei muito cedo, e tô, até por conta dessa alergia que, ou sei lá o que, se é gripe, o que seja, que está me tapando o nariz, eu levantei muito cedo para poder ver se eu melhorava, né? Então, não sei se é tudo isso junto, mas 4 da manhã não vai dar, né? Vou ser bem sincero com você, tá bom? Um beijo a gente grande. Grava outros. Um beijo grande, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, que está acompanhando, compartilhe. Esse é o podcast da ANGAAD, que está nascendo com muita vontade de passar os dados, passar assuntos que você possa ouvir aí no trânsito, possa ouvir na sua casa, enquanto faz suas coisas, sem precisar ficar olhando para a cara desse gordinho, ou para a moça bonita que está ali do outro lado, sentada no carro. Né? Você pode ouvir, que não tem problema algum. Um beijo grande, Ju. Até a próxima oportunidade. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Pode Adotar, podcast da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. Apoio Cultural, Wally, soluções inovadoras de educação, marketing e varejo para pessoas e empresas. CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio.